Fala galera, beleza? Aqui é o Victor e esse é o Vale Play, o canal que traz melhores indicações e curiosidades de filmes e séries. Hoje eu trouxe pra vocês Cavaleiros do Zodíaco Senseiya, O Começo, é o novo filme da Sony. Esse filme foi lançado agora, no dia 27 de maio. E, cara, Cavaleiros do Zodíaco morou no coração de várias crianças e adolescentes. O anime ele foi lançado lá nos anos 80 e foi muito popular aqui no Brasil. Todo mundo amava Cavaleiros do Zodíaco e todo mundo era fã desse anime, desse desenho. E chega até a ser estranho, né? Uma história tão famosa, tão rica como Cavaleiros do Zodíaco, não ter tido ainda seu filme live action, mas isso finalmente aconteceu para agrado de um e para desgosto de outros, porque sempre eles pegam alguma coisa que deu muito certo e tentam transformar, né, trazer para o live action para conseguir assim arrecadar mais dinheiro e conseguir trazer a legião de fãs que acompanha anime, essas coisas, para assistir também o filme nos cinemas. Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu achei desse filme do Cavaleiros do Zodíaco, mas lembrando, essa é a minha opinião, pode ser que vocês tem uma opinião divergente da minha, então sempre é válido vocês irem até o cinema para tirar as suas próprias conclusões. Eu só vou fazer um apanhado aqui do que eu achei com a minha perspectiva e trazer alguns dados, algumas curiosidades para vocês. As adaptações, no geral, são muito difíceis de serem feitas ou de darem certo, porque se você viu uma coisa e você gostou daquilo que você viu, obviamente, se pegarem aquilo que você gostou e modificarem, você vai ficar bravo ou você vai torcer o nariz para aquilo que foi feito, para aquela mudança que foi feita, tanto na história quanto também em características de personagens, ou final, o enredo. E teve outras, né, outras adaptações que trouxeram do anime e levaram para o cinema que não deram certo. Então já ligou o alerta de todo mundo quando foi anunciado que ia ter esse live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Um dos exemplos do anime que foi transformado em filme, em live action, foi o Dragon Ball Evolution, que geral não gostou. A crítica ela deu 15% na avaliação para o Dragon Ball Evolution e o público deu 20% para esse filme, ou seja, ninguém gostou dessa adaptação que foi feita para os cinemas. Um outro exemplo de uma adaptação que foi mal feita foi O Último Mestre do Ar. Todo mundo conhece aquele desenho do M que passava lá na TV Globinho, contando a história do Avatar, dos elementos, né, de ar, fogo, terra. Ele também foi trazido para o cinema, foi feito um live action, mas não teve uma aprovação muito boa. A crítica deu 5% para esse filme, uma nota super baixa, e o público deu 30% na aprovação. E depois desses dois exemplos que eu trouxe para vocês, dá para entender esse pessoal que torceu o nariz e ficou com receio dessa adaptação que iam levar para os cinemas os Cavaleiros do Zodíaco. Bom, eu vou falar um pouquinho do filme agora para vocês. A história do Cavaleiros do Zodíaco em si, ela é muito rica. Ela tem muitos elementos que agradaram o público no geral, né? Tem várias coisas que fizeram a gente gostar do anime. Uma das coisas mais legais que era mostrada no anime é que os cavaleiros, eles tinham muitas diferenças, porém eles sempre deixavam essas diferenças de lado para lutar por um bem maior, por uma causa maior. Fora que eu achava muito legal ver como cada um conquistou a sua armadura, como que foi o treinamento individual de cada cavaleiro. Eu achava muito legal essa origem que eles mostravam de cada cavaleiro pra gente. Porém, todas essas características que a gente via no anime, né, de ver o personagem crescendo, evoluindo, ver a história individual de cada um, ver as conquistas dos cavaleiros, nada disso foi colocado nesse live action. Isso, na verdade, me deixou até um pouco sem entender, porque parece que eles utilizaram o nome do Cavaleiro do Zodíaco, pegaram alguns personagens que fazem parte dessa história, fizeram algumas adaptações, provavelmente para trazer um público novo, para ser uma coisa mais atual e de fácil entendimento para todo mundo, para eles alcançarem o público original, que acompanhou o desenho lá nos anos 80, e também conseguir pegar a juventude de hoje, esse pessoal da nova geração, para também gostar dessa franquia de Cavaleiros do Zodíaco. Porém, o filme ele se baseou na série da Netflix. A Netflix tinha feito uma série do Cavaleiros do Zodíaco que tem uma temporada, se eu não me engano tem 10 episódios, 10 ou 8 episódios, mas ela não foi muito aceita pelo público por conta dessas adaptações que foram feitas. Pegaram um dos cavaleiros e transformaram ele no sexo oposto, no sexo feminino, mudaram também as características de cada personagem e inseriram esse pessoal que mexia com tecnologia na história, virou uma bagunça e muita gente não gostou dessa adaptação que foi feita nessa série animada da Netflix.
E o filme pegou essa adaptação, que não teve aprovação do público no geral, dos fãs dos Cavaleiros do Zodíaco, e levou isso para os cinemas. Ou seja, a chance de dar certo é quase zero, né? Pegar uma coisa que não deu certo e trazer ela para o cinema é uma receita de como jogar o seu dinheiro no lixo, na minha opinião. Os personagens que são apresentados nesse filme do Cavaleiros do Zodíaco, lógico que não podia faltar o Seiya, né, que tem o nome dele no título do filme, então ele teria que estar inserido aí na história porque ele é o personagem principal. Também tem o Ikki, que é o Cavaleiro de Fênix. Eu gostava muito do Ikki, ele era aquele anti-herói, né, aquele vilão, mas também ele tinha o lado bom dele. Ele ficava naquela disputa entre o bem e o mal. Também temos nesse filme a Saori, que é a deusa Atena, e também temos a Marin que treinou o Seiya, né, durante um tempo, que foi ajudando ele no crescimento e na evolução dele como cavaleiro. E aí o filme colocou na história dois personagens, né, nessa nova adaptação, e dois atores já conhecidos do público nerd. Um é a atriz que faz a Jean Grey lá no filme dos X-Men. Outro ator também teve um grande papel lá na série de Game of Thrones. E esses dois novos personagens que eles colocaram na história são os pais da menina que recebe a encarnação da Atena, da deusa grega. Falando um pouquinho dos personagens, o personagem que eu achei mais fiel com o que a gente conhece lá do anime é a Marin. A Marin tá muito fiel ao que a gente viu lá no anime. A característica dela, física, e também a parte da história que ela é inserida também tá igualzinha no anime. Ela faz o treinamento do Seiya, ela passa esse treinamento pro Seiya. Essa parte é a mais legal do filme, é a parte que eu mais me conectei ali com o filme. Foi muito bem feita essa cena da Marin treinando o Seiya, e é muito legal você ver a evolução dele no treinamento. Porém, os demais personagens não me convenceram muito, não me deixaram ali achando que aquilo era Cavaleiros do Zodíaco. O ator que fez o Seiya, eu achei que ele foi bem, ele parece sim com o Seiya esteticamente, e também o jeito assim lembra um pouco do Seiya. Eu gostei da escalação dele para esse papel. Agora, de resto, meus amigos, eu não gostei de nenhum personagem. A personagem da Saori, muito fraca. Eu acho que não tem nada a ver com a característica da deusa grega que a gente via lá no anime. O Ikki tá péssimo. Eu não gostei do Ikki nessa história. E, aliás, você demora para saber que ele é o Ikki, justamente pelas características que são apresentadas para você dentro do filme. Bom, como eu disse, é muito difícil você fazer uma adaptação, e fica ainda mais difícil se você muda a característica de alguns personagens e acaba não mostrando para o público, né, que aquele de fato é o personagem que ele conhece. E só para vocês terem uma ideia do Ikki nesse filme. O Ikki, ele é como se fosse um assistente de TI, então ele não tem importância praticamente nenhuma no filme, até você descobrir que ele é o Cavaleiro de Fênix. Você não vê outros cavaleiros nesse filme. Acho que o arco não foi bem montado, não foi bem criado. Eles deixaram algumas pontas soltas para sim trazer uma nova continuação, uma sequência desse filme, mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que esse filme vai ser flop na certa, tá? Eu não vi as salas muito cheias de cinema, e a maioria do público que eu vi dentro da sala são todos adultos, ou seja, são fãs do anime. Então, se o fã do anime conhece a história do desenho que ele assistiu e vai no cinema para ver, para sentir essa nostalgia e ver uma história diferente, ver características dos personagens diferentes do que ele conhece, logo ele não vai gostar da história. Eu não tô falando que o filme é ruim, tá? Na minha concepção, não foi bem aproveitado os personagens e o filme não foi bem trabalhado. Porém, tem pessoas que gostaram dessa adaptação e gostaram do filme. Se o filme não levasse o nome de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que até seria um filme legal, um filme bacana. Porém, se você propõe e fala para o público que aquele filme conta a história dos Cavaleiros e você não traz isso para o público, para mim você só está usando o nome e algumas características e alguns personagens para contar uma história diferente. E assim, eu acho que tinha tudo para dar certo, tá? Esse filme de Cavaleiros do Zodíaco, até porque muitos filmes estão usando essa parte nostálgica, né? Como o Mario, que foi lançado recentemente, está sendo um sucesso de bilheteria. E também os filmes do Sonic, Sonic 1, Sonic 2, são filmes que trazem uma história nostálgica, uma história que a gente viu lá na nossa infância, e estão trazendo para os dias de hoje. E você vai no cinema querendo ver, você fica feliz de ver aquele personagem que você tinha admiração, que você via direto quando você era criança, agora numa outra fase da sua vida. E uma coisa para vocês entenderem assim, que poderia ser muito bem usada,
poderiam trazer esses easter eggs, essas características de nostalgia pra gente no filme, não foram utilizadas. A trilha sonora da animação de Cavaleiros do Zodíaco é muito boa e não foi utilizada no filme nenhuma música. Nenhuma música da trilha sonora original do anime foi utilizada nesse filme. Outra coisa que também poderia ser utilizada eram os gritos de guerra, os gritos dos golpes dele, né? Como Meteoro de Pegasus, que o Seiya falava direto. Quando eu era criança eu ficava imitando ele fazendo o Meteoro de Pegasus. Outra cena clássica que poderia ser colocada no filme é quando você vê o cavaleiro e a armadura vindo até o cavaleiro e sendo montada no corpo dele. Isso com certeza ia ser uma cena muito nostálgica que todo mundo ia amar ver nos cinemas. Bom, essa é a minha opinião sobre o filme. Como eu disse, não é um filme horrível, mas também não é um filme excelente. Deixou muito a desejar e, sinceramente, eu acho que não vai ter uma continuação, porque os filmes dependem muito de bilheteria. E pelo que parece, esse filme não vai ter uma bilheteria muito boa, justamente porque não souberam trabalhar essas partes nostálgicas e não souberam ser fiéis ao que a gente viu lá no anime. Essa foi a minha avaliação sobre o filme, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram do filme? Vocês já conferiram? O que vocês acharam vendo o trailer? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não do filme. E diz aí nos comentários se você acha que vai ter uma continuação desse filme ou se você acha que podem rebutar, talvez num futuro não tão distante, esse filme novamente e ser talvez mais fiéis ao que a gente viu nos animes. Bom, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para você sempre receber as notificações quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Tamo junto, fui!